A neve caía sobre as ruas de paralelepípedos de Florianópolis como lágrimas geladas do céu, cobrindo com seu manto branco a dureza do mundo que Isadora conhecia muito bem. Suas botas gastas rangiam sobre o pavimento escorregadio, enquanto ela empurrava o carrinho de seu filho de apenas 8 meses, protegendo-o com uma manta velha que tinha sido de sua avó. Isadora Martínez tinha 26 anos, mas seu rosto carregava as marcas de batalhas que a maioria das mulheres de sua idade nem sequer imaginava. Seus olhos verdes, que uma vez brilharam com os sonhos de uma adolescente apaixonada, agora refletiam a realidade crua de quem teve que crescer rápido demais. O pai de João tinha desaparecido ao saber da gravidez, deixando-a sozinha com uma promessa quebrada e um futuro incerto. O pequeno João tossia fracamente do carrinho, um som que atravessava o coração de Isadora como uma adaga. Durante 3 semanas, ele havia lutado contra uma bronquite que parecia piorar a cada dia. Os medicamentos que o médico do posto de saúde havia receitado tinham acabado há 2 dias, e Isadora não tinha dinheiro para comprar mais. Seu trabalho na cafeteria mal dava para o aluguel do seu minúsculo apartamento no centro histórico, onde o aquecimento funcionava quando queria e o frio se infiltrava pelas janelas centenárias. "Fique tranquilo, meu amor", sussurrou Isadora, acariciando a bochecha corada do filho através da manta. "A mamãe vai dar um jeito de você ficar melhor." Mas as palavras soavam vazias, até para ela mesma. Como ela iria dar um jeito? Já tinha pedido dinheiro emprestado à sua irmã Luísa, que morava em Curitiba, com sua própria família e suas próprias dificuldades. Sua mãe havia morrido 2 anos atrás, levando consigo o único apoio incondicional que Isadora havia conhecido. Seu pai havia demonstrado anos atrás que as garrafas de vinho importavam mais do que sua filha. A tarde se esvaía rapidamente e Isadora sabia que tinha que voltar para casa antes que escurecesse completamente. As ruas de Santa Catarina podiam ser traiçoeiras no inverno, especialmente para uma mulher sozinha com um bebê. Mas algo a deteve em frente à farmácia, a mesma onde ela tinha tentado comprar os medicamentos naquela manhã. Através do vidro embaçado, ela podia ver as caixas de antibióticos e xaropes para tosse, arrumados nas prateleiras, tão perto e tão inalcançáveis quanto as estrelas. João tossiu de novo, desta vez com mais força, e Isadora sentiu as lágrimas começarem a queimar seus olhos. Ela não podia se dar ao luxo de chorar. João precisava dela forte. "Com licença, senhora." Isadora se assustou ao ouvir a voz grave atrás dela. Ela se virou e se deparou com um homem que parecia ter saído de outro mundo. Alto, de compleição atlética, vestia um casaco de lã preto, que provavelmente custava mais do que tudo o que Isadora possuía. Seu cabelo escuro tinha alguns fios grisalhos prematuros nas têmporas, e seus olhos azuis a estudavam com uma intensidade que a fez se sentir desconfortável. "Está bem?" perguntou o desconhecido, e Isadora notou um leve sotaque que não conseguia identificar. "Sim, obrigada", respondeu Isadora rapidamente, agarrando-se ao guidão do carrinho. Só estava dando uma olhada." O homem a olhou por mais alguns segundos, e Isadora teve a sensação de que ele podia ver através de sua mentira. Mas, em vez de insistir, ele assentiu brevemente. "Está muito frio para ter um bebê na rua", comentou com suavidade, e Isadora detectou algo parecido com preocupação genuína em sua voz. "Já estávamos voltando para casa", murmurou Isadora, começando a afastar o carrinho. Mas João escolheu esse momento para tossir de novo, desta vez seguido de um choro fraco que soava rouco e doente. Isadora parou imediatamente, inclinando-se sobre o carrinho para consolá-lo. "Shh, meu pequeno",
Já estamos quase em casa, sussurrou, mas sua voz falhou um pouco. O desconhecido se aproximou um passo e Isadora pôde sentir o cheiro de sua colônia cara, um contraste marcante com o aroma de sabão em pó barato que impregnava sua própria roupa. Seu filho está doente. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Isadora levantou o olhar, preparando-se para se defender de qualquer julgamento ou crítica. Ela tinha ouvido sermões suficientes sobre mães irresponsáveis, de pessoas que não tinham a menor ideia do que era lutar a cada dia para criar um filho. É só um resfriado, mentiu, embora ambos pudessem ouvir claramente que era muito mais do que isso. O homem não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se abaixou ligeiramente para olhar o bebê, e algo em sua expressão mudou. Seus olhos se suavizaram, e Isadora viu algo que não esperava. Dor. Não pena, mas dor real. Como se a visão do pequeno João doente tivesse tocado algo profundo dentro dele. Meu nome é Ricardo Mendoza, disse ele finalmente levantando-se. Se importaria se entrássemos na farmácia? Acho que há algo que posso fazer para ajudar. Isadora recuou instintivamente. Ela havia aprendido da pior maneira que, quando homens ofereciam ajuda, especialmente homens como este que obviamente tinham dinheiro, sempre esperavam algo em troca, e ela não tinha nada a dar a não ser a dignidade que lutava para manter intacta todos os dias. Não preciso de caridade, disse com mais dureza do que pretendia. Ricardo assentiu como se tivesse esperado essa resposta. Não é caridade, respondeu tranquilamente. É outra coisa. Algo que preciso fazer tanto quanto você precisa de ajuda para seu filho. Havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade oculta que fez Isadora olhá-lo mais atentamente. Pela primeira vez, ela notou as linhas de cansaço ao redor de seus olhos, a tensão em seus ombros, apesar de sua postura aparentemente relaxada. Este homem, quem quer que fosse, também carregava algo pesado. João tossiu de novo, mais forte desta vez, e Isadora sentiu sua resistência desmoronar. Seu filho precisava de medicamentos e seu orgulho não iria curá-lo. Por que o senhor gostaria de ajudar uma estranha? Perguntou Isadora, estudando seu rosto em busca de motivos ocultos. Ricardo a olhou por um longo momento e quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de uma história que Isadora ainda não conhecia. Porque há muito tempo alguém precisou de ajuda e não havia ninguém lá para dá-la, disse simplesmente. E porque seu filho me lembra alguém que já não está. Isadora sentiu algo se mexer em seu peito, uma mistura de curiosidade e cautela. Havia algo autêntico na forma como Ricardo havia pronunciado essas palavras, algo que lhe dizia que este homem entendia a dor de uma maneira que ela não esperava. Eu não o conheço, murmurou Isadora, mas sua resistência estava se desvanecendo rapidamente diante da tosse persistente de João. E eu não a conheço, respondeu Ricardo com um sorriso triste. Mas você conhece uma criança doente, e eu conheço o que é perder alguém por não agir quando se teve a oportunidade. O vento invernal soprou com mais força, fazendo Isadora se encolher e João se agitar inquieto em seu carrinho. A neve começava a se acumular nos ombros de seu casaco gasto, e Isadora sabia que não podia se dar ao luxo de continuar duvidando. Apenas os medicamentos, disse finalmente, surpreendendo-se a si mesma. Nada mais. Ricardo assentiu solenemente. Apenas os medicamentos, repetiu, e Isadora teve a estranha sensação de que acabara de fazer algo mais do que aceitar ajuda médica para seu filho. Enquanto empurrava o carrinho em direção à entrada da farmácia, Isadora não podia saber que aquele encontro fortuito, em uma tarde nevada de dezembro, iria mudar não só o destino de João, mas também o seu próprio.
e o do misterioso homem que caminhava ao seu lado, carregando segredos que em breve viriam à tona. A campainha da farmácia tilintou suavemente quando Ricardo empurrou a porta, permitindo que Isadora entrasse com o carrinho. O calor do interior envolveu imediatamente João, que parou de tremer pela primeira vez em horas. Isadora sentiu um alívio momentâneo ao ver que seu filho parecia respirar um pouco melhor no ambiente quente. A farmacêutica, uma mulher de meia idade com óculos de meia-lua, levantou o olhar do balcão onde estava organizando medicamentos. Isadora a reconheceu imediatamente. Era a mesma mulher que naquela manhã havia explicado com gentileza, mas firmemente, que não podia lhe dar os antibióticos sem o dinheiro completo adiantado. "Boa tarde", cumprimentou Ricardo com naturalidade, aproximando-se do balcão. "Precisamos de antibióticos e xarope para a tosse para este pequeno." Isadora ficou ao lado da porta, sentindo-se deslocada nesta situação surreal. Ela observou como Ricardo tirava um cartão de crédito de platina de sua carteira de couro italiana e se perguntou, mais uma vez, o que ela teria feito para merecer essa ajuda inesperada. "A senhora tem a receita médica?" perguntou a farmacêutica, dirigindo-se a Isadora. Isadora revirou nervosamente sua bolsa gasta até encontrar o papel amassado que o médico havia preenchido 3 semanas atrás. Ela o estendeu sobre o balcão com as mãos trêmulas, notando como a farmacêutica reconhecia a receita e, provavelmente, também a ela. Enquanto a mulher preparava os medicamentos, Ricardo se aproximou do carrinho onde João tinha conseguido adormecer, exausto pela luta constante contra a doença. Isadora observou como o rosto deste homem desconhecido se transformava completamente ao olhar para o bebê. A máscara de controle e compostura desapareceu, substituída por algo muito mais vulnerável e doloroso. "Que idade ele tem?" perguntou Ricardo em voz baixa, sem desviar o olhar do pequeno. 8 meses, respondeu Isadora, estudando a expressão de Ricardo. "O senhor tem filhos?" A pergunta caiu como uma pedra em água parada. Ricardo ficou imóvel por vários segundos, e quando finalmente levantou o olhar para Isadora, havia tanta dor em seus olhos que ela sentiu um nó no estômago. "Eu tive disse simplesmente, e essas 2 palavras carregavam o peso de uma perda que Isadora pôde sentir em seus próprios ossos. Isadora quis dizer algo, qualquer coisa que pudesse aliviar a dor evidente na voz de Ricardo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ela conhecia muito bem o som de uma ferida que nunca cicatriza completamente. "Aqui estão", interrompeu a farmacêutica, colocando uma sacola com os medicamentos sobre o balcão. "São R$63. Ricardo pagou sem piscar, mas Isadora sentiu como se cada real fosse uma dívida que se acumulava em sua alma. Mais do que ela ganhava em 2 dias de trabalho na cafeteria. Uma vez fora da farmácia, Isadora parou sob a marquise, incapaz de continuar andando como se nada tivesse acontecido. "Eu não sei como vou pagar de volta", disse, agarrando a sacola de medicamentos contra o peito. Ricardo a olhou com uma expressão que Isadora não conseguia decifrar. "Não quero que me pague de volta", respondeu. "Já lhe disse que isso é algo que eu preciso fazer tanto quanto você precisava de ajuda para seu filho." "Eu não entendo", murmurou Isadora, sentindo-se pequena sob a intensidade de seu olhar. Ricardo ficou calado por um momento, observando como a neve continuava a cair sobre as ruas medievais de Santa Catarina. Quando finalmente falou, sua voz soava como se as palavras lhe custassem um esforço físico. "Meu filho também se chamava João", disse sem olhá-la. "Ele teria completado 3 anos no mês passado." Isadora sentiu o ar fugir de seus pulmões. Tudo começou a fazer sentido. A forma como Ricardo tinha olhado para seu filho, a dor em seus olhos,
a urgência desesperada para ajudar. O que aconteceu? Perguntou suavemente, embora parte dela temesse a resposta. Ricardo fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo forças para reviver algo que preferiria manter enterrado. Leucemia, disse finalmente. Ele lutou por quase 2 anos. Os melhores médicos, os melhores hospitais, todos os tratamentos experimentais que o dinheiro podia comprar, nada funcionou. Isadora sentiu lágrimas queimando seus olhos. Como mãe, ela não conseguia imaginar uma dor mais devastadora. Sinto muito, sussurrou, e as palavras pareceram inadequadas diante de uma perda tão imensa. Ele morreu há 8 meses, continuou Ricardo. E Isadora percebeu que João tinha exatamente a mesma idade que o filho de Ricardo teria tido quando morreu. A mãe dele, minha esposa, não pôde suportar. Ela se culpava, embora os médicos dissessem que não havia nada que pudéssemos ter feito de diferente. Onde ela está agora? Perguntou Isadora suavemente. Foi para os Estados Unidos 3 meses depois do funeral, respondeu Ricardo com um sorriso amargo. Disse que precisava recomeçar em um lugar onde nem tudo a lembrasse dele. Ela me pediu o divórcio por e-mail. Isadora ficou sem palavras. Este homem, que por fora parecia ter tudo, havia perdido a única coisa que realmente importava: sua família. Por isso o senhor está aqui em Santa Catarina? Disse Isadora, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Ricardo assentiu. Eu cresci aqui. Minha empresa tem sede em São Paulo, mas depois de tudo, eu não podia ficar naquela casa. Muitas lembranças. Comprei uma casa nos arredores de Florianópolis no mês passado. Pensei que voltar às minhas raízes me ajudaria a encontrar algum sentido para tudo isso. E o senhor encontrou? Perguntou Isadora. Ricardo a olhou por um longo momento e algo em sua expressão mudou. Até 1 hora atrás, não, disse honestamente. Mas quando eu vi seu filho doente, quando eu vi você lutando por ele da mesma forma que eu lutei pelo meu, pela primeira vez em meses, eu senti que poderia fazer algo que importasse. João se mexeu em seu carrinho e abriu os olhos, olhando para Ricardo com aquela curiosidade inocente que os bebês têm. Para surpresa de Isadora, João sorriu levemente, como se reconhecesse algo familiar no desconhecido que havia aparecido em sua vida. Ele é lindo, disse Ricardo com a voz rouca, e Isadora viu seus olhos se encherem de lágrimas. Ele é tudo o que eu tenho, respondeu Isadora simplesmente. Eu sei, murmurou Ricardo. E dá para ver que ele é uma criança muito amada. Eles ficaram ali parados por vários minutos, 2 estranhos unidos por circunstâncias que nenhum deles havia planejado. Isadora percebeu que, apesar das diferenças óbvias em suas situações financeiras, eles compartilhavam algo muito mais profundo. Ambos sabiam o que era amar tão intensamente que o medo de perder se tornava uma sombra constante sobre suas vidas. Eu deveria levá-lo para casa, disse Isadora finalmente, apontando para João. Ele precisa descansar e começar a tomar os medicamentos. Claro, respondeu Ricardo, mas não se moveu. Se importa, eu gostaria de ter certeza de que ele está melhorando. Eu poderia passar amanhã para ver como ele está? Isadora sentiu uma mistura de gratidão e cautela. Este homem havia demonstrado uma bondade genuína, mas ela havia aprendido a desconfiar das intenções de estranhos, especialmente daqueles que tinham o poder que o dinheiro dá. Não sei se é uma boa ideia, disse honestamente. Eu entendo sua cautela, respondeu Ricardo, mas eu lhe dou minha palavra de que só quero ter certeza de que João está melhor. Nada mais. Havia algo na forma como ele pronunciou o nome de seu filho que convenceu Isadora de que este homem entendia a sacralidade da maternidade de uma forma que poucos homens compreendiam. Eu moro na rua João Cândido da Silva, número 45, 2º andar,
disse finalmente. Mas é um prédio muito humilde. Não me importo, respondeu Ricardo imediatamente. Que horas seria conveniente? À tarde, depois das 5. Eu trabalho na cafeteria da praça até às 4. Ricardo assentiu, e Isadora teve a sensação de que acabara de cruzar uma linha invisível para um território desconhecido. Enquanto empurrava o carrinho de volta para casa pelas ruas nevadas, Isadora não conseguia parar de pensar na conversa que acabara de ter. Ricardo Mendoza era claramente um homem acostumado ao controle, ao poder que o dinheiro e a posição social dão. Mas também era um pai que tinha perdido seu filho, um marido abandonado por sua esposa no momento de maior dor. Um homem que buscava algum sentido para seu sofrimento. E por alguma razão que Isadora não terminava de entender, seu pequeno João parecia ter se tornado uma peça importante nessa busca por sentido. Ao chegar em seu minúsculo apartamento, Isadora deu a João sua primeira dose do antibiótico e o colocou em seu berço. Enquanto o observava dormir mais tranquilo do que estivera em semanas, ela não podia deixar de se perguntar o que o destino havia colocado Ricardo Mendoza em seu caminho, justamente quando ela mais precisava. E mais importante ainda, o que significaria para ambos esse encontro fortuito em uma tarde de neve. Isadora passou a noite acordada, não só para dar os medicamentos a João a cada 4 horas, mas pelos pensamentos que se acumulavam em sua cabeça, como a neve que continuava a cair do lado de fora de sua janela. Toda vez que ela fechava os olhos, via a expressão de Ricardo quando ele tinha olhado para João. Aquela dor tão profunda que parecia ter raízes no fundo de sua alma. Às 6 da manhã, João acordou sem febre pela primeira vez em uma semana. Sua respiração soava mais clara, e quando Isadora o pegou nos braços, o pequeno sorriu para ela com mais energia do que havia mostrado em dias. Os medicamentos estavam funcionando. Obrigada, sussurrou Isadora em direção à janela, sem saber exatamente a quem dirigia sua gratidão, se a Deus, ao destino ou ao misterioso homem que havia aparecido em sua vida quando ela mais precisava. A jornada na cafeteria da praça passou com uma lentidão exasperante. Isadora servia café e torradas para os turistas que visitavam o centro histórico de Florianópolis, mas sua mente estava constantemente em casa, se perguntando se João continuaria melhorando e se Ricardo realmente cumpriria sua promessa de visitá-los naquela tarde. Sua chefe, Maria, uma mulher de 50 anos com coração de ouro, mas com temperamento de sargento, notou sua distração imediatamente. O que há com você hoje, Isadora? Parece que está nas nuvens. Ela lhe disse enquanto limpavam as mesas depois do almoço. Isadora hesitou por um momento. Maria tinha sido boa com ela desde que ela começou a trabalhar lá, flexibilizando seus horários quando João estava doente e adiantando seu salário quando ela chegava apertada no final do mês. Mas esta situação era diferente, mais complicada. João ficou muito doente ontem à noite, disse finalmente, mas ele já está melhor. Fico feliz, respondeu Maria, mas continuou estudando o rosto de Isadora. Você conseguiu dinheiro para os medicamentos? Eu a vi muito preocupada outro dia. Isadora sentiu o calor subir por suas bochechas. Ela odiava que sua situação financeira fosse tão evidente para todo mundo. Um conhecido me ajudou, murmurou, evitando o olhar inquisitivo de Maria. Um conhecido? Maria levantou uma sobrancelha. Isadora, espero que você não tenha feito nada de que possa se arrepender. Homens que oferecem ajuda fácil. Não é assim. Isadora a interrompeu rapidamente. É complicado de explicar. Maria a estudou por mais alguns segundos antes de assentir. Está bem, mas tenha cuidado, viu? Você é uma boa menina, e eu não quero que ninguém se aproveite da sua situação. Isadora assentiu.
embora as palavras de Maria só aumentassem seu nervosismo sobre a visita de Ricardo naquela tarde. Quando ela finalmente chegou em casa às 4h30, Isadora percebeu que João tinha tido um dia excelente com a babá, uma adolescente do prédio que a ajudava por muito pouco dinheiro. O bebê tinha comido bem, brincado e até tinha dado alguns passos, agarrando-se aos móveis. Ele esteve como novo, a garota lhe informou. É incrível o quão rápido ele se recuperou. Depois de se despedir da babá, Isadora se olhou no espelho do banheiro e se sentiu ridícula pela importância que estava dando à visita de Ricardo. Ela tinha trocado de roupa 3 vezes, optando finalmente por uma calça jeans limpa e um suéter de lã que tinha sido de sua mãe. Não era elegante, mas era o melhor que ela tinha. Às 5 em ponto, alguém bateu suavemente na porta. Isadora respirou fundo antes de abrir, encontrando-se com Ricardo no estreito patamar do prédio. Ele tinha trocado seu casaco caro por uma jaqueta de couro mais casual, mas continuava a emanar aquela presença que fazia todo o espaço parecer menor. "Boa tarde", disse Ricardo com um sorriso que parecia genuinamente aliviado. "Como está, João?" "Muito melhor", respondeu Isadora, afastando-se para deixá-lo entrar. Os medicamentos funcionaram maravilhosamente. Ricardo seguiu Isadora para a pequena sala de estar, onde João estava sentado em seu tapete de brincar, concentrado em empilhar blocos coloridos. Ao ver o visitante, o bebê levantou o olhar e, para surpresa de Isadora, engatinhou diretamente para Ricardo com um sorriso radiante. "Olá, pequeno", murmurou Ricardo, abaixando-se para ficar na altura de João. "Você parece muito melhor do que ontem." João estendeu um de seus blocos para Ricardo, como se estivesse oferecendo um presente. Quando Ricardo o aceitou com solenidade, como se fosse o presente mais valioso do mundo, Isadora sentiu algo se mexer em seu peito. "Ele gosta de você?" observou Isadora. "Ele não costuma ser tão sociável com estranhos." "As crianças têm um instinto especial", respondeu Ricardo, sentando-se no chão para brincar com João. "Elas podem sentir as verdadeiras intenções das pessoas." Isadora sentou-se no sofá, observando a cena com uma mistura de ternura e confusão. Ver Ricardo interagir com João era como observar um homem sedento beber água depois de dias no deserto. Havia uma necessidade desesperada em cada sorriso, em cada gesto gentil para seu filho. "Por que não me fala sobre sua empresa?" perguntou Isadora, tentando direcionar a conversa para um território mais seguro. "Ontem você mencionou que tem sede em São Paulo." Ricardo levantou o olhar de onde estava ajudando João a construir uma torre com os blocos. "Mendoza Holdings", disse simplesmente. "Principalmente desenvolvimento imobiliário. Eu comecei com um empréstimo do meu avô há 15 anos, comprando apartamentos velhos, reformando-os e vendendo-os. Agora temos projetos em todo o Brasil." Isadora ficou impressionada, apesar de si mesma. Ela tinha ouvido falar da Mendoza Holdings. Era uma das maiores empresas de construção do país. "Deve ser muito exigente", comentou Isadora. "Era", respondeu Ricardo, e Isadora notou o uso do passado. Quando meu filho adoeceu, eu percebi que tinha construído um império que não significava nada se eu não tivesse com quem compartilhá-lo. Já pensou em vender?" Ricardo ficou calado por um momento, observando como o pequeno João tentava colocar um dos blocos na boca. "Eu já pensei em muitas coisas", disse finalmente, "mas acho que meu filho gostaria que eu usasse o que tenho para fazer algo de bom no mundo. Só que eu não sabia o que até..." Ele parou abruptamente, como se tivesse percebido que estava prestes a dizer algo muito pessoal. "Até o quê?" perguntou Isadora suavemente. Ricardo a olhou diretamente nos olhos, e Isadora viu algo ali que a fez prender a respiração. "Até que eu vi você lutando por seu filho da mesma forma que eu lutei pelo meu", disse com a voz rouca. "E eu percebi que talvez a forma de honrar a memória dele
Não seja lamentando pelo que eu perdi, mas ajudando outros pais a não perderem o que eu perdi. Isadora sentiu lágrimas picando seus olhos. Havia algo tão puro, tão dolorosamente honesto nessas palavras, que tocou uma parte dela que ela havia mantido cuidadosamente protegida. Você não pode basear decisões importantes em um encontro casual, murmurou Isadora. Casualidade? Ricardo sorriu tristemente. Isadora, nos últimos 8 meses eu andei pelas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, buscando algum sentido para a minha vida. Eu nunca parei para ajudar ninguém. Eu nunca senti essa urgência. Mas ontem, quando eu vi João doente, quando eu vi sua determinação em cuidar dele apesar de tudo, não foi casualidade. Foi necessidade, minha necessidade de encontrar uma maneira de continuar vivendo. João escolheu esse momento para engatinhar até Isadora, erguendo os braços para que ela o pegasse. Quando Isadora o sentou em seu colo, o bebê estendeu seus bracinhos para Ricardo, como se quisesse incluí-lo no abraço. Ele é especial, disse Ricardo, aproximando-se para que João pudesse tocar sua mão. Você pode sentir quando alguém precisa de amor. Ele tem sido a minha salvação, admitiu Isadora. Quando eu engravidei, eu pensei que minha vida tinha acabado. Eu tinha 24 anos, tinha acabado de começar a universidade, e o pai desapareceu assim que eu lhe contei. Mas desde o momento em que João nasceu, eu soube que tudo fazia sentido. Que ele era a razão pela qual todo o resto tinha acontecido. E seus pais não te ajudaram? Isadora riu com amargura. Minha mãe morreu de câncer quando João tinha 3 meses. Meu pai, digamos que ele nunca foi exatamente um modelo de responsabilidade paternal. Ele bebe há anos. E o pai de João? Isadora se encolheu visivelmente. Era uma pergunta que ela esperava, mas isso não a tornava mais fácil de responder. O nome dele é Pedro, disse finalmente, ajeitando João em seu colo. Nós nos conhecemos na universidade. Eu estudava pedagogia, ele, economia. Ele era encantador, divertido, me fazia sentir especial. Nós falávamos de futuro, de planos juntos. Ela parou, como se as palavras tivessem um gosto amargo em sua boca. Quando eu disse que estava grávida, ele mudou completamente. De repente, eu era uma caçadora de fortunas que tinha planejado tudo para pegá-lo. Ele me acusou de ter engravidado de propósito para obrigá-lo a se casar comigo. Onde ele está agora? Perguntou Ricardo com uma dureza na voz que Isadora não tinha ouvido antes. Em Londres, trabalhando para uma empresa de investimentos. Ele foi embora 3 dias depois que eu lhe dei a notícia. Ele me deixou um bilhete dizendo que se eu decidisse seguir em frente com a gravidez, era problema meu, não dele. Isadora sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas as conteve. Ela tinha chorado o suficiente por Pedro durante os primeiros meses da gravidez. Agora, ela só sentia uma mistura de raiva e desinteresse. Ele tentou entrar em contato com vocês desde que João nasceu? Uma vez, respondeu Isadora com a voz tensa. Quando João tinha 4 meses, eu recebi um e-mail. Dizia que ele tinha conversado com seu advogado e que estava disposto a reconhecer legalmente João e pagar uma pensão, mas com a condição de que eu nunca tentasse contatá-lo diretamente nem pedisse mais dinheiro do que o acordado. E o que você fez? Isadora levantou o queixo com uma dignidade que impressionou Ricardo. Eu respondi que João e eu não precisávamos de nada dele, que um pai não é o homem que contribui geneticamente para criar uma criança, mas sim o que está presente em sua vida, o que cuida dele quando ele está doente, o que celebra seus primeiros passos, e que claramente ele não seria esse homem. Ricardo a olhou com uma admiração que fez Isadora se sentir desconfortável. Isso exigiu muita coragem, disse suavemente. Oh, muita estupidez, respondeu Isadora com um sorriso amargo. Há dias em que me pergunto se eu tomei a decisão correta. Quando João ficou doente esta semana,
e eu não tinha dinheiro para os medicamentos, quando eu vejo que não posso dar a ele todas as coisas que outras crianças têm. Mas você está dando algo muito mais valioso. Ricardo a interrompeu. Você está dando a ele amor incondicional, presença, dedicação. Acredite em mim, eu conheci muitas crianças que tinham todo o dinheiro do mundo, mas careciam disso. João bocejou e se aconchegou no peito de Isadora, começando a adormecer. Isadora se levantou cuidadosamente para levá-lo para seu berço no quarto, e quando ela voltou, encontrou Ricardo em pé ao lado da janela, observando as ruas nevadas de Florianópolis. É lindo, comentou Ricardo. Morar aqui deve ser como estar em um conto de fadas. Contos de fadas não incluem contas a pagar e geladeiras vazias, respondeu Isadora com mais dureza do que pretendia. Ricardo se virou para ela, e Isadora viu algo em seus olhos que a fez se sentir como se tivesse sido realmente vista pela primeira vez em muito tempo. Posso lhe perguntar uma coisa? Disse Ricardo. Isadora assentiu, embora parte dela temesse o que ele poderia querer saber. O que você queria ser quando era pequena, antes que a vida se complicasse, antes de João, antes de tudo? Qual era seu sonho? A pergunta a pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que ninguém lhe perguntava sobre seus sonhos que por um momento ela ficou sem palavras. Professora, respondeu finalmente. Eu queria ser professora do ensino fundamental. Eu amava a ideia de ajudar as crianças a descobrirem o mundo, de ser essa pessoa que as inspirava a acreditar em si mesmas. Por que você não termina seus estudos? Isadora riu, mas não havia humor no som. Com que tempo? Com que dinheiro? Eu trabalho 6 dias por semana na cafeteria, cuido de João, mantenho este apartamento, não há espaço em minha vida para sonhos universitários. E se houvesse espaço? O que você quer dizer? Ricardo se aproximou dela, e Isadora pôde ver que ele estava lutando com algo internamente. Isadora, o que eu vou lhe propor vai soar estranho, talvez até inapropriado, mas preciso que entenda que vem de um lugar genuíno, não de pena ou condescendência. Isadora sentiu seu pulso acelerar. Aqui chegava a parte que ela estava temendo, o momento em que as verdadeiras intenções viriam à tona. Que tipo de proposta? Perguntou com a voz tensa. Quero ajudá-la a terminar seus estudos, disse Ricardo rapidamente. Quero criar um fundo que cubra seus gastos enquanto estuda, que pague pelo cuidado de João, que lhe permita se concentrar em se tornar a professora que você quer ser. Isadora recuou como se tivesse sido esbofeteada. Não, disse imediatamente. Categoricamente não. Me escute. Não. Isadora levantou a voz. Depois abaixou imediatamente por medo de acordar João. Eu não sei que tipo de mulher você pensa que eu sou, mas eu não aceito dinheiro de homens estranhos. Eu não sou um estranho, protestou Ricardo. E não é dinheiro a esmo, é um investimento no futuro, na educação, em fazer o mundo ser melhor. E o que você esperaria em troca? Perguntou Isadora com dureza. Ricardo a olhou por um longo momento, e quando falou, sua voz carregava uma sinceridade que atravessou todas as defesas de Isadora. Eu espero que quando você for professora, quando tiver seu diploma e sua própria sala de aula cheia de crianças, você se lembre de que às vezes os milagres chegam disfarçados de encontros casuais em tardes nevadas. Espero que um dia, quando você vir uma mãe lutando por seu filho, ofereça a mesma ajuda que alguém lhe ofereceu. E eu espero. Ele parou, como se as próximas palavras fossem importantes demais para serem ditas de ânimo leve. Espera o quê? Sussurrou Isadora. Eu espero que me permita ser parte da vida de João de alguma forma, não como substituto de nada nem de ninguém, mas como alguém que o ama
e quer vê-lo crescer feliz e saudável. Isadora ficou sem ar. Ela não esperava essa vulnerabilidade, essa necessidade tão crua na voz de Ricardo. Ricardo, eu sei que sou estranho. Ele se apressou em dizer. Eu sei que deve parecer que eu sou louco, mas quando eu olho para João, quando eu vejo como você cuida dele, eu sinto que pela primeira vez em meses eu tenho uma razão para levantar de manhã. Eu sinto que talvez minha vida possa ter sentido de novo. Isadora sentou-se pesadamente no sofá, oprimida pela intensidade da conversa. É demais, murmurou. Tudo isso é muito rápido, muito intenso. Eu sei, admitiu Ricardo, sentando-se na cadeira à frente dela. Mas às vezes a vida não nos dá tempo para ir devagar. Às vezes, temos que tomar decisões baseadas no que sentimos no coração, não no que a lógica dita. Isadora o olhou por um longo momento, estudando seu rosto em busca de qualquer sinal de desonestidade ou motivos ocultos. Tudo o que ela viu foi um homem quebrado tentando encontrar uma maneira de se curar, um pai sem filho procurando uma forma de canalizar todo o amor que não tinha onde colocar. E apesar de todos os seus medos, apesar de todas as suas defesas, Isadora percebeu que queria acreditar nele. Eu preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Ricardo assentiu, claramente aliviado por ela não ter rejeitado a proposta imediatamente. Claro, tome todo o tempo que precisar. Ele se levantou para ir embora, mas parou na porta. Isadora, há algo mais que você deveria saber. Algo sobre por que eu estou realmente aqui, em Santa Catarina. Isadora sentiu um nó se formando em seu estômago. O quê? Minha empresa está desenvolvendo um novo projeto aqui, um complexo educacional que incluirá uma escola do ensino fundamental, uma creche e um centro comunitário. Vai precisar de professores comprometidos, pessoas que entendam o que significa lutar por crianças. Isadora sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Você está me oferecendo um emprego? Eu estou lhe oferecendo uma oportunidade de ser exatamente quem você sempre quis ser, respondeu Ricardo com suavidade. A pergunta é, você está disposta a aceitá-la? Depois que Ricardo foi embora, Isadora ficou sentada em seu sofá por horas, olhando para o lugar onde ele tinha estado brincando com João. A proposta que ele havia feito ressoava em sua mente como o eco de um sino, impossível de ignorar, mas difícil de processar completamente. João dormiu a noite inteira sem acordar uma única vez, e quando Isadora o encontrou pela manhã sorrindo em seu berço, completamente recuperado de sua doença, ela sentiu como se o universo estivesse lhe enviando um sinal. Mas de que tipo? No trabalho, Isadora se sentia como um fantasma. Servia café, limpava mesas e sorria para os clientes de forma automática, enquanto sua mente girava sem parar na conversa da noite anterior. Maria a observava com preocupação, mas respeitou sua necessidade de silêncio. Não foi até a hora do almoço que Isadora decidiu procurar informações por conta própria. No computador da cafeteria, ela pesquisou Mendoza Holdings e ficou sem fôlego ao ver os resultados. Ricardo não havia exagerado. Sua empresa era um dos grupos imobiliários mais importantes do Brasil, com um patrimônio que se media em centenas de milhões de reais. Ela encontrou fotografias de Ricardo em eventos de negócios, sempre acompanhado de uma mulher loira e elegante que os artigos identificavam como sua esposa, Juliana Mendoza. Isadora estudou as imagens, notando como nas fotografias mais recentes o sorriso de Ricardo parecia forçado, como se fosse uma máscara que ele tinha se acostumado a usar. Depois, ela encontrou os artigos sobre a doença de seu filho. Os títulos eram discretos, mas reveladores. O empresário Ricardo Mendoza cancela aparições públicas por motivos familiares. Mendoza Holdings anuncia reestruturação durante a ausência temporária do CEO.
Isadora fechou o navegador, sentindo-se como uma intrusa na dor privada de outra pessoa, mas também sentiu algo mais, a confirmação de que tudo o que Ricardo havia lhe contado era verdade. Naquela tarde, enquanto dava de comer a João, Isadora ouviu passos familiares na escada. Sua irmã Luísa tinha vindo de Curitiba sem avisar, algo que ela só fazia quando sentia que Isadora precisava de apoio. "Como está meu sobrinho favorito?" perguntou Luísa, entrando com uma sacola cheia de comida e presentes para João. Luísa era 3 anos mais velha que Isadora e tinha tido mais sorte na vida, ou talvez tivesse tomado decisões mais seguras. Ela era casada com um funcionário do governo, tinha 2 filhos e vivia uma vida confortável, mas modesta, em um apartamento nos arredores de Curitiba. "Ele está muito melhor", respondeu Isadora, observando como João engatinhava animado em direção à sua tia. "Os medicamentos funcionaram." "Fico feliz", disse Luísa, mas estudou o rosto de Isadora com aquele olhar penetrante que só as irmãs mais velhas têm. "Você conseguiu dinheiro para pagá-los?" Isadora hesitou por um momento. Luísa tinha sido sua confidente desde a infância, a única pessoa no mundo em quem ela confiava completamente. Mas esta situação era tão surreal que ela temia que até mesmo Luísa pensasse que ela tinha perdido o juízo. "Alguém me ajudou", disse finalmente. "Alguém como quem?" Isadora respirou fundo e contou toda a história. O encontro na neve, a compra dos medicamentos, a visita de Ricardo, sua proposta. Luísa a ouviu em silêncio, sem interromper, mas Isadora pôde ver como sua expressão ia se tornando cada vez mais preocupada. "Isadora", disse Luísa quando ela terminou o relato, "isso soa bom demais para ser verdade." "Eu sei", admitiu Isadora, "mas eu pesquisei. Ricardo Mendoza é real. Sua empresa é real. Sua história é real." "Isso não significa que suas intenções sejam honradas", respondeu Luísa, com a cautela que sempre havia caracterizado sua personalidade. "Homens ricos não saem por aí oferecendo para pagar estudos universitários para mulheres solteiras sem esperar algo em troca. Ele perdeu o filho dele, Luísa. Perdeu a família dele. Ele não é um predador. É um homem quebrado que está tentando encontrar sentido na vida. E você vai ser o projeto de caridade dele?" As palavras doeram mais do que Isadora esperava, principalmente porque era exatamente o que ela estava temendo. "Não é caridade", protestou Isadora. É complicado de explicar." "Você gosta dele?" perguntou Luísa diretamente. A pergunta pegou Isadora de surpresa. "O quê? O homem, Ricardo, te atrai?" Isadora sentiu o calor subir por suas bochechas. "Luísa, nós acabamos de nos conhecer. Ele é complicado, vulnerável. Ele acabou de comprar medicamentos para João." "Isso não responde minha pergunta." Isadora ficou calada por um momento, refletindo honestamente sobre seus sentimentos. "É diferente", admitiu finalmente. "Não é como Pedro ou como qualquer outro homem que eu já conheci. Quando ele olha para João, quando ele fala do filho dele, há algo genuíno nele, algo que dói, mas que também cura." Luísa suspirou e sentou-se ao lado de Isadora no sofá. "Isadora, eu entendo que você tenha estado sozinha por muito tempo. Eu entendo que criar João sem ajuda tem sido difícil, mas você não pode basear decisões importantes na atração que você sente por um homem que você acabou de conhecer." "Não é só atração", protestou Isadora. Quando eu estou com ele, quando eu o vejo com João, eu sinto como se nós fôssemos uma família, como se nós fôssemos pessoas que se complementam em vez de pessoas que precisam de algo do outro. E se você estiver errada? E se você aceitar a ajuda dele e depois ele decidir que quer mais do que você está disposta a dar? O que vai acontecer com João?
O que vai acontecer com você? Isadora sabia que Luísa tinha razão em ser cautelosa. Havia muitas variáveis, muitas formas de tudo dar errado. E se eu não estiver errada? Perguntou Isadora suavemente. E se esta for minha oportunidade de dar a João uma vida melhor? E se for minha oportunidade de me tornar a pessoa que eu sempre quis ser? Luísa a olhou por um longo momento e Isadora viu a luta interna refletida nos olhos de sua irmã. O que seu instinto diz? Perguntou Luísa finalmente. Meu instinto diz para eu confiar nele, respondeu Isadora imediatamente. Mas minha cabeça diz para eu ser cautelosa. Então encontre um meio termo, sugeriu Luísa. Aceite conhecê-lo melhor antes de tomar uma decisão definitiva. Se ele realmente quer te ajudar, ele vai entender que você precisa de tempo. Naquela noite, depois que Luísa foi embora de volta para Curitiba, Isadora sentou-se com um caderno e uma caneta, tentando colocar seus pensamentos em ordem. Ela fez 2 listas, uma com as razões para confiar em Ricardo e outra com as razões para se manter afastada. A lista de precauções era longa. Ela o conhecia há apenas 2 dias, a diferença de classes sociais, o risco de que João se apegasse a ele e depois o perdesse, a possibilidade de que seus motivos não fossem tão puros quanto pareciam. Mas a lista de razões para confiar também era significativa. A forma como ele tinha olhado para João, a honestidade dolorosa com que ele tinha falado de sua perda, o fato de que ele não tinha tentado pressioná-la ou seduzi-la, mas simplesmente tinha oferecido ajuda. No dia seguinte, Isadora tomou uma decisão. Ela escreveu um bilhete para Ricardo e o levou para a recepção do hotel onde ela sabia que ele estava hospedado. Ricardo, ela escreveu, eu pensei muito sobre sua proposta. Eu gostaria de conhecê-lo melhor antes de tomar uma decisão. O senhor gostaria que nos víssemos regularmente nas próximas semanas? Poderíamos passear por Florianópolis, conversar, permitir que João se acostume com o senhor gradualmente. Se depois desse tempo o senhor ainda sentir que quer nos ajudar, e eu sentir que posso confiar completamente, então falaremos sobre sua proposta. Isadora. Naquela tarde, Ricardo apareceu na cafeteria durante o turno de Isadora. Ele se sentou em uma mesa no canto e pediu um café, esperando pacientemente até que ela tivesse um momento livre para conversar. Eu recebi seu bilhete, disse quando Isadora se aproximou de sua mesa. Me parece uma proposta muito sensata. O senhor não está desapontado por eu não ter aceitado imediatamente? Ricardo sorriu, e foi o primeiro sorriso completamente genuíno que Isadora tinha visto nele. Isadora, qualquer decisão que você tome rapidamente sobre algo tão importante seria a decisão errada. O fato de que você é cautelosa me diz que você é exatamente o tipo de pessoa em quem vale a pena investir. Então, você aceita minha proposta? Eu aceito conhecê-lo melhor, respondeu Ricardo. Eu aceito tomar o tempo necessário para ganhar sua confiança. E eu aceito que se no final você decidir que não quer minha ajuda, eu respeitarei completamente sua decisão. Isadora sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Há algo mais, disse Isadora, baixando a voz. Se vamos fazer isso, eu preciso que você entenda que João é minha prioridade absoluta. Se em algum momento eu sentir que você está confundindo seus sentimentos por ele com lembranças de seu próprio filho, se eu sentir que você o está usando para preencher um vazio... Eu entendo. Ricardo a interrompeu suavemente. E eu agradeço. João merece ser amado por si mesmo, não como substituto de ninguém. Isadora assentiu, sentindo que eles tinham colocado as bases para algo que poderia ser lindo ou desastroso, mas que pelo menos seria honesto. Quando começamos? Perguntou Ricardo. Amanhã é minha folga, respondeu Isadora. O senhor gostaria de dar um passeio no parque com João e comigo?
Eu adoraria, respondeu Ricardo, e Isadora viu algo em seus olhos que não estava lá antes: esperança. Enquanto se afastava da cafeteria, Isadora percebeu que pela primeira vez em muito tempo, ela também sentia esperança. Ela não sabia para onde este caminho os levaria, mas sabia que estava pronta para descobri-lo. O que você faria no lugar de Isadora? Daria uma segunda chance ao amor, mesmo com os riscos? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou desta história de fé, esperança e recomeço, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias de amor que desafiam o destino. Ative o sininho para ser notificado sempre que uma nova história for lançada.